Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre alguns exemplos de aplicação da equação de Bernoulli. De forma muito rápida, imagina que temos um tubo, esse tubo está variando o seu diâmetro, a área da secção transversal e a altura em relação a um referencial qualquer. Aqui, o líquido, o fluido que está em movimento vai ter um valor de pressão, que aqui está como P1, o tubo está a uma altura H1 em relação a esse referencial aqui embaixo, e o fluido ele tem uma velocidade 1, que eu estou usando véu. Já aqui em cima, o tubo vai ter uma área de secção transversal A2, vai ter uma altura H2 em relação ao mesmo referencial, aí ele vai ter um valor de pressão 2 nessa região, e um valor, o H2 está aqui, né? E um valor de velocidade nessa região, que eu estou usando véu. Lembrando da aula passada, a equação de Bernoulli relaciona o valor da pressão na região 1, a altura da região 1, velocidade do fluido na região 1, com a pressão na região 2, a altura da região 2 e a velocidade do fluido na região 2. Considerando que a altura seja a mesma, a gente pode escrever a equação de Bernoulli desta forma, né? Aqui nós temos a pressão nessa região 1, onde a área da secção transversal é maior, e a velocidade nessa região. Já que a pressão nessa região 2, onde a área é menor, e a velocidade na região 2. Analisando essa igualdade, podemos concluir que se a área na região 2, que é aqui, é menor do que a área da região 1, que é aqui, a velocidade na região 2 vai ser maior. Consequentemente, a pressão nessa região é menor. Então, lembrando da aula passada, se você reduz o diâmetro do tubo, o fluido que está em movimento aumenta a sua velocidade, consequentemente diminuindo a sua pressão. Já se você aumenta o diâmetro do tubo, a velocidade do fluido diminui, aumentando a pressão. Vimos isso com bastante detalhe na aula passada. Então, se você ficou com dúvida nessa breve revisão que eu fiz agora da equação de Bernoulli em si, assista a aula passada, onde inclusive demonstramos essa equação. O exemplo mais clássico de aplicação da equação de Bernoulli está nas asas dos aviões. O segredo das asas está no seu perfil, no seu formato. Então, considera aqui que eu cortei a asa e olhei de lado. Se você reparar, você vai ver que a parte de baixo da asa é mais retilínea, mais reta. Já a parte de cima não. Ela é mais convexa, mais abaulada. Imagina agora, de acordo com o avião vai para frente, o ar esfregando na asa do avião, passando pela asa do avião. Na parte de cima da asa, o ar vai ter uma velocidade 2. Já na parte de baixo, uma velocidade 1. Devido à diferença no perfil da asa, se você reparar aqui na parte de cima, como é abaulado, é convexo, teremos um maior deslocamento. Consequentemente, teremos uma maior velocidade, se comparado com a parte de baixo. Então, a velocidade na parte de cima é maior do que a velocidade na parte de baixo. Eu me refiro ao ar que está passando pela asa de acordo com o avião vai para frente. De acordo com a equação de Bernoulli, maior velocidade, menor pressão. Então, aqui em cima o ar vai ter uma pressão 2, aqui embaixo uma pressão 1. Como em cima a velocidade do ar é maior em relação à asa, a pressão é menor. Ou seja, temos uma diferença de pressão. Parte de baixo da asa maior pressão, parte de cima menor, teremos uma pressão de baixo para cima, nos dando uma força de sustentação. Sempre que a gente tem uma diferença de pressão, teremos uma força da maior para menor pressão. Então aqui a força vai ficar de baixo para cima, da maior para menor pressão, que é a força de sustentação do avião. O mesmo ocorre nos helicópteros.
Tanto que o que chamamos de hélice, o nome correto é asa rotativa. As asas rotativas de um helicóptero, elas giram para que o ar passe pelo seu perfil, criando a diferença de pressão. Mas se você pegar uma asa, né, rotativa do helicóptero e cortar e olhar o perfil, é igualzinho à asa de um avião. Aí vai criar a diferença de pressão, maior embaixo, menor em cima, nos dando a força de sustentação do helicóptero de baixo para cima. Outro exemplo são os aerofólios dos carros, né? São grandes, inclusive, nos carros de corrida. É o mesmo raciocínio. Se você cortar ele aqui, ó, e olhar o perfil, você vai ver que é igualzinho à asa de um avião. Porém, ele fica invertido. No caso dos carros, né, do aerofólio, a parte mais retilínea fica em cima e a parte mais abaulada embaixo, para que na parte de cima crie uma maior pressão se comparada à parte de baixo, aí a força de sustentação é de cima para baixo. Aí vai grudar o carro, né, no chão, dando uma estabilidade maior para o carro de corrida. Conseguimos verificar isso facilmente com esse experimento. Aqui, ó, você tem uma folha de papel caída, né, segurando, e aí o professor ele vai assoprar essa folha. Consequentemente, o ar na parte de cima da folha, ele vai ganhar velocidade. Já o ar que está na parte de baixo da folha, a gente pode imaginar que ele está parado. Mesmo raciocínio sempre, maior velocidade, menor pressão. Então teremos aqui uma diferença de pressão de baixo para cima. A pressão nessa região de baixo fica maior do que a pressão na região de cima. Então teremos uma força puxando essa folha de papel de baixo para cima. Você vai reparar no vídeo que a hora que ele assopra, a folha sobe. Olha que legal. Viu? Você pode fazer esse experimento aí na sua casa, que você vai ver que vai dar certinho. Aplicação direta da equação de Bernoulli. Outro experimento legal é esse das bexigas. Você vai deixar duas bexigas penduradas, através de fios aqui bem fininhos, né? Elas ficam soltas. Aí você vai pegar um canudo e assoprar o ar na região que está entre as bexigas. Então o ar que você assoprou aqui no meio entre as bexigas ganha velocidade. Maior velocidade, menor pressão. Aí você pode imaginar o ar que está aqui na lateral direita e na lateral esquerda, ó, parado. Então ele vai ter maior pressão. Então teremos uma pressão resultante, uma força resultante, puxando a bexiga da esquerda para a direita e a bexiga da direita para a esquerda. A hora que você assoprar o ar no meio das bexigas, você vai ver que a bexiga gruda uma na outra. Olha que legal, ó. Percebeu? Então, ó, do lado de fora fica com maior pressão interna aqui entre as duas, menor pressão. Por isso que aí você tem a força da maior para menor pressão, né, juntando as duas. E o que cria a região de baixa pressão aqui entre as duas bexigas é o fato dele ter assoprado o ar. Aí o ar ganha velocidade, diminui pressão. Outro exemplo, sabe em ônibus, por exemplo, né, que tem uma janela aberta, eu estou considerando aqui como janela, tá, ó, aberta. E aí o ônibus está se movimentando e tem uma cortina perto dessa janela aberta. Aí a cortina é esse cinza claro aqui, tá? E aí a tendência da cortina é sempre sair do ônibus, se você reparar. Também é uma aplicação da lei de Bernoulli. Se você imaginar o ar dentro do ônibus, em relação ao veículo, ao ônibus, ele está parado. Então temos aqui uma região de alta pressão. Já como o ônibus está se movimentando, o ar fora do ônibus tem velocidade em relação ao ônibus, criando aqui, ó, uma região de baixa pressão. Afinal, quem tem maior velocidade, fluido, né? O fluido vai ter menor pressão. Então aqui vai criar uma força resultante que atua na cortina, ó, da região de maior pressão, que é a região dentro do ônibus, para a região de menor pressão, arrastando a cortina para fora do ônibus. Olha que legal. Olha esse outro exemplo, que legal. Primeiro, ó, você vai imaginar aqui um curso como se fosse de um rio, de um ribeirão, né?
Aí aqui embaixo, ó, a gente vai alterar o curso do rio. A gente vai bloquear essa parte, ó, e ligar aqui direto aqui, ó, como tá nessa figura aqui, ó. Ao ligar diretamente, né, ao cortar o rio, você está reduzindo a resistência à passagem da água. Automaticamente, ó, se aqui a água tinha um certo valor de V, aqui ó, a água vai ter um valor de V' que é maior do que V. Afinal, você reduziu o comprimento do rio, então você diminuiu a resistência ao fluxo. Maior velocidade, menor pressão. Concluo, como aqui embaixo, ó, a água cria maior velocidade, porque eu encurtei o comprimento do rio, ela vai criar menor pressão. A água diminui a pressão. Automaticamente, o rio vai começar a sofrer o assoreamento. A água, ela perde pressão, ela diminui a pressão, consequentemente, ela perde a capacidade de empurrar detritos. E aí você vai ver, ó, que o próprio barranco aqui, ó, como se fosse o barranco, né, ele começa a invadir o rio, porque a pressão da água fica bem menor devido ao aumento da velocidade. Olha isso no vídeo, olha que legal, ó. Você repara que ele jogou tinta na água, né, dá para você ver como se fosse detritos, então você vê a capacidade da água de arrastar os detritos. Então aqui você tem alta pressão. Agora ele vai mudar o curso do rio, vai diminuir, ó, o comprimento. Automaticamente você diminui a resistência, né, de fluxo. Então aqui a água começa a ir mais rápido. Você consegue até ver que a água está mais rápido aqui, ó. Olha lá para você ver, ó. Como ela vai mais rápido, ela diminui a pressão. Se ela diminui a pressão, ela perde a capacidade de arrastar detritos. Se você reparar, até o barranco, né, como se fosse o barranco aqui, começa a invadir, ó. E aí você vê que o rio, ó, ele começa a segurar detrito, literalmente, porque ele diminuiu a pressão porque ele aumentou a velocidade. Ele aumentou a velocidade porque você alterou o curso. Então você vê o processo de assoreamento ocorrendo. Olha que interessante, olha que legal, né? Ó, tá vendo? Começa a invadir o rio, ó. Percebeu? E aí aqui, ó, ele vai cortar, fazer um corte final, mostrando, ó, a diferença de profundidade, ó. Ele vai comparar aqui essa pontinha da esquerda aqui que está mais abaixo com a parte ali que você alterou. Olha como já está. Então você vê nitidamente a diferença. Então aqui, ó, você vê que nessa parte aqui da esquerda que está mais abaixo, ó, o rio está mais fundo, né? Então ele tem ali uma capacidade maior de arrastar detrito. Já onde você alterou o curso do rio, você aumentou a velocidade. Então, aumentando a velocidade de um fluxo, lei de Bernoulli, equação de Bernoulli, diminui a pressão. Diminui a pressão, ele perde a capacidade de arrastar detrito. Então ele começa a assorear, olha a diferença, né? O barranco até começa a invadir o rio. E para isso acontecer, você não precisa nem alterar o percurso do rio. Se você deixar, ó, a terra invadir o rio, ó, aqui você estreitou o canal. Ao estreitar o canal, né, você reduziu a área da secção transversal do tubo. O rio aumenta a velocidade, porque você diminui o diâmetro. Aumentou a velocidade, diminuiu a pressão. Diminuiu a pressão, aí que invade mais ainda. E o rio perde a capacidade de arrastar os detritos devido à baixa pressão. Então você não precisa nem alterar, né, o curso do rio. Por isso da importância das matas ciliares, né? Porque depois que inicia um processo desse, ó, vira como se fosse um efeito em cadeia, né? Invadiu, aumenta a velocidade, diminui a pressão, não arrasta detrito, acumula mais detrito, invade, né, até que o rio ele é totalmente prejudicado, né? E o mesmo vai acontecer na sua artéria. Se você tem uma artéria normal, sem obstrução, você vai ter aqui uma velocidade de fluxo, ou seja, uma certa pressão do fluxo do sangue. Se você começa a deixar, né, ou a obstruir a artéria, ó, a velocidade do fluxo aqui aumenta.
Porque você reduziu o diâmetro do tubo, né? Você reduziu a área da secção transversal. Então, pela equação da continuidade, você tem um aumento da velocidade. Aumentou a velocidade, diminuiu pressão. A pressão do fluxo aqui, do fluido, do sangue. Diminuiu a pressão, ele perde a capacidade de arrastar detritos. Vou imaginar dessa forma. Ou seja, favorecendo o entupimento, favorecendo o maior acúmulo de detritos naquela região. Olha que legal, né? Como último exemplo, se você pegar um secador de cabelos, ligar esse secador de cabelos, encaixar aqui, ó, bem na frente da boca do secador ligado, uma bolinha de isopor, né, de ping-pong, você vai reparar que essa bolinha, ela meio que vai ficar presa aqui na boca desse secador, desse tubo, né, que está saindo o ar. Você pode até virar o secador assim, ó, que a bolinha não cai. Olha o vídeo. Olha que legal, ó. Percebeu a bolinha? E o secador tá ligado, tá? Ele tá, né, soltando o ar ali, ó. Você pode virar o secador que a bolinha fica em equilíbrio. Olha lá que legal, ó. Ela acompanha, percebeu, ó? Olha lá, você pode até virar que ela se mantém. O que acontece nesse caso é o seguinte: o ar assoprado pelo secador de cabelos, por exemplo, né? Ele vai ter um certo valor de velocidade, ó, ao passar pela bolinha. Inclusive devido ao perfil da bolinha, igualzinho a asa do avião. O ar até aumenta a velocidade, o ar que está mais próximo ali em contato com a bolinha. Então, nesse caso, ó, a velocidade na região 1, que é próxima, bem grudada na bolinha, é maior do que a velocidade do ar que não está próximo da bolinha. Você pode imaginar até como se fosse o ar da atmosfera aqui, ó. Você pode imaginar que o ar, né, bem um pouco mais distante, está até parado em relação ao chão, por exemplo. Então aqui a gente tem a diferença de pressão, né? Maior velocidade, menor pressão. E a maior velocidade está mais próxima da bolinha. Estou falando da velocidade do ar, do fluido, né? Que eu chamei de V1 aqui. E aí, o quanto mais distante da bolinha, menor a velocidade, até que o ar fica parado, né? Eu posso imaginar, que é o ar da atmosfera. Então, maior velocidade, menor pressão. Então, a pressão bem perto da bolinha, dos dois lados, né? Em todos os lados ali, é menor. Menor pressão, força resultante. Aí, a força resultante é sempre da maior para menor pressão. Ou seja, é sempre, nesse caso, vai ser da região 2 para a região 1. Da região 2 para a região 1. E aí a região 1 tem menor pressão porque tem maior velocidade, que é o ar que está saindo do secador de cabelos, por exemplo, e passando ali, né, ao redor da bolinha, igualzinho a asa do avião. Então essa força, ó, ela segura a bolinha, a ponto até de você conseguir inclinar, né, e a bolinha não sair ali de dentro desse tubo de ar. Muito legal, né? Bom, espero que você tenha curtido essa aula. Eu particularmente adoro esses exemplos de aplicação, que a gente consegue ver o que a gente está estudando, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que para mim é o mais belo da física, né? Então um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.